Amantes do desconhecido, bem-vindos de volta ao canal, onde compartilhamos histórias sobrenaturais e experiências que desafiam a realidade. Hoje trazemos um relato perturbador vindo diretamente da Amazônia, uma região conhecida por suas lendas antigas e mistérios sombrios. A história de hoje é sobre um homem que prefere manter seu anonimato por um motivo aterrorizante: o medo da Matinta Pereira. Após viver um encontro real com essa entidade sinistra, ele nos confiou seu relato, mas deixou um aviso claro: nunca fale o nome dela em vão. Esta experiência transformou sua vida para sempre. Será que você teria coragem de enfrentar o mesmo? Prepare-se para uma história que não é para os fracos. A Matinta Pereira é uma das figuras mais temidas do folclore brasileiro. Segundo a tradição, Matinta é uma velha misteriosa que pode se transformar em pássaro noturno, emitindo um assobio agudo e assustador durante a noite. Dizem que ela aparece para aqueles que provocam seu espírito ou fazem promessas a ela. Para apaziguá-la, as pessoas costumam deixar tabaco ou outros presentes em suas portas. Se ela não for satisfeita, pode trazer azar ou doenças. Você pode até duvidar, mas depois de ouvir este relato, talvez comece a ver as lendas com outros olhos. Tudo começou quando aceitei o convite de um amigo para passar alguns dias em um pequeno vilarejo na Amazônia. Era uma viagem para desconectar da correria da cidade grande. Ao chegar ao vilarejo, fui recebido calorosamente. A hospitalidade dos moradores era incrível, e todos pareciam orgulhosos de suas raízes e lendas. Mas foi no segundo dia que percebi um clima estranho quando mencionei a lenda da Matinta Pereira durante o jantar. As pessoas se entreolharam e o silêncio foi perturbador. Um dos moradores mais velhos, com um rosto marcado pelo tempo, finalmente quebrou o silêncio. Ele me disse com uma voz grave: "A Matinta não é lenda. Ela está por aí. Cuidado ao andar sozinho à noite." Eu ri desconfortavelmente, mas algo naquele aviso me fez ficar inquieto. Naquela noite, após o jantar, fui para a varanda da casa onde estava hospedado. O céu estava claro, mas a floresta ao redor parecia se mover, viva, como se algo espreitasse entre as árvores. Havia um silêncio incomum, até para a floresta. E então eu ouvi. Primeiro, foi um som distante, baixo, como um assobio melancólico. Um canto agourento que parecia cortar o ar. Eu tentei ignorar, mas o som ficava cada vez mais próximo. Era quase como se estivesse me chamando. Olhei para dentro da casa, esperando que alguém mais tivesse ouvido, mas meu amigo e sua família estavam dentro, quietos. O silêncio deles me incomodava mais do que o assobio. Já era tarde quando entrei de volta para a casa e me deitei na rede tentando ignorar o som. Foi então que ouvi passos na varanda. Passos leves, arrastados, como de alguém muito velho. O som parou bem na porta e depois um sussurro, fraco, mas claro: "Fumo, me dá fumo." Meu coração disparou. Eu sabia da lenda, mas nunca imaginei que pudesse vivê-la. Esperei, paralisado na rede, enquanto o sussurro continuava, insistente. Então meu amigo entrou correndo na sala, pálido, e sussurrou para mim: "Não abra a porta. Espere." Ele correu para a cozinha e voltou com um cigarro. Com uma calma assustadora, ele abriu a porta e colocou o cigarro no chão da varanda, sem olhar para fora. Quando fechou a porta, o sussurro cessou e os passos desapareceram. Mas o alívio foi passageiro. Achei que tudo tinha acabado, mas naquela mesma noite, acordei com um barulho estranho, como o som de algo se arrastando pelo chão. Olhei para a porta da varanda, e lá estava ela, a Matinta. Não era mais uma sombra. Agora, eu podia vê-la claramente. Uma velha corcunda com cabelos desgrenhados e uma pele tão pálida que quase brilhava sob a luz da lua. Ela estava parada no limite da varanda, me encarando com seus olhos pequenos e escuros. E então, ela sorriu.
O sorriso dela não parecia correto. Era como um sorriso maldoso, disfarçado. Meu corpo congelou de medo. Eu não conseguia me mexer, e seu sorriso crescia, enquanto sua mão ossuda se levantava, apontando para mim. O ar ao meu redor parecia se comprimir, e eu senti uma pressão no peito, como se algo estivesse me sufocando. A Matinta virou o rosto para me encarar uma última vez, e foi quando eu ouvi o assobio. Aquele mesmo som melancólico que havia começado tudo, agora parecia me perfurar por dentro. Era um som triste, mas carregado de um poder inexplicável, como se as próprias árvores ao redor tivessem parado para escutar. A velha se afastou lentamente, desaparecendo na escuridão da floresta. Mas o assobio, ele continuava. Naquele momento eu soube que ela não havia ido embora completamente. O ar parecia mais pesado, a sensação de ser observado era esmagadora. Meu amigo me disse que era melhor não dormir mais naquela noite e que de manhã eu deveria partir. Eu queria perguntar mais, entender o que realmente estava acontecendo, mas não tive forças. Tudo em mim gritava para sair dali o mais rápido possível. Na manhã seguinte, me despedi do meu amigo com um nó na garganta. Ele parecia aliviado por eu estar indo embora, mas havia algo mais em seu olhar, como se soubesse que o perigo ainda não tinha passado. Entrei no barco em silêncio. O rio estava coberto por uma névoa densa, e o som do motor parecia abafado pelo peso daquele lugar. Enquanto navegávamos, eu não conseguia afastar a sensação de estar sendo seguido. Talvez fosse apenas o trauma da noite anterior, ou talvez a Matinta ainda estivesse por perto, me observando, aguardando o momento certo para reaparecer. Meu amigo nunca mais falou sobre aquela noite, e eu também não. Desde então, a cada vez que ouço um assobio no meio da noite, meu corpo congela. Não sei se é paranoia ou se ela realmente está me perseguindo, mas a sensação nunca me abandona. Depois de tudo isso, fiquei pensando, quantas dessas lendas são realmente só histórias? A Matinta Pereira é uma figura poderosa, e o medo que ela inspira nas pessoas da região não é infundado. Ela é um mistério que permanece escondido nas sombras da Amazônia, mas que, de tempos em tempos, se revela para aqueles que ousam cruzar seu caminho. Talvez você esteja seguro aí, no conforto da sua casa, ouvindo este relato. Mas lembre-se, se algum dia ouvir um assobio melancólico no silêncio da noite, pense 2 vezes antes de ignorá-lo. Atenda ao pedido, ou as consequências podem ser muito mais graves do que você imagina. Histórias como esta nos fazem refletir sobre o que realmente sabemos sobre o mundo à nossa volta. A lenda da Matinta Pereira pode parecer um mito para muitos, mas para aqueles que já viveram algo assim, ela é tão real quanto qualquer outra coisa. E você, teria coragem de enfrentar a Matinta Pereira? Se você gostou desse relato assustador, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas experiências nos comentários. Quem sabe, na próxima vez, sua história pode ser a próxima que contaremos aqui. Até lá, cuidado nas noites escuras, pois nem todas as sombras são o que parecem ser.